Shalom, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero trazer um tema de uma palavra poderosa que Deus me deu, uma revelação poderosa que Deus me concedeu. E o tema desta palavra é a cegueira. E nós vamos caminhar no texto sagrado de Mateus 27, do versículo 3 ao 5. Diz assim: quando Judas, que o havia traído, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa isso? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi se enforcar. Essa talvez é a pior história da Bíblia para mim, porque é a história de alguém que Jesus amou, é a história de alguém que Jesus cuidou durante 3 anos. Mas essa história relata que esta pessoa que Jesus amou, que Jesus cuidou, no final de tudo haveria de trair o próprio Senhor Jesus. Veja que nós aprendemos a não gostar da figura de Judas, porque Judas foi aquele que traiu Jesus. Judas foi aquele que entregou Jesus. Então aprendemos a ter uma imagem negativa de Judas, porque aquilo que Judas fez no final arrebentou com tudo aquilo que ele fez no começo. Aquilo que ele fez no final destruiu com tudo aquilo que ele havia feito durante os 3 anos que andou com Jesus. Isso já nos mostra que nós não seremos lembrados pela forma que começamos, mas nós sempre vamos ser lembrados pela forma que terminamos. E a forma que Judas terminou foi exatamente essa que lemos. Ele traiu sangue inocente. Ele traiu aquele que o amava, mas que ele não amou. E o final dessa história é algo terrível, porque Judas percebe que algo que ele fez acabou com ele, destruiu com ele. Foi quando Judas viu que Jesus foi condenado, que ele viu a besteira que havia feito. E foi aí que ele se encheu de remorso. A Bíblia diz que ele foi tomado de remorso. Esse relato de Judas é muito triste, porque é como se você estivesse caminhando numa estrada e todo mundo estivesse dizendo para você: ei, 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 você vai cair, ei, você vai cair, você vai cair. E é como se a pessoa estivesse dizendo: não se preocupe, está tudo bem, não se preocupe. Judas estava traindo Jesus e todos estavam dizendo para ele: ei, rapaz, não faça isso. Quando o próprio Senhor Jesus disse: alguém me trairá, Judas disse: quem? Porventura sou eu? Veja que Judas continua em algo que ele bem sabe que no final iria dar errado. E muitos são assim, muitas pessoas são assim. Continuam em algo, bem sabendo que no final aquilo vai dar errado. Judas estava traindo Jesus e todos estavam dizendo: não faça isso, não faça isso. Veja que isso é exatamente o que vivemos hoje. A pessoa está com uma vida toda arrebentada, e quando perguntamos para ela: como você está? Ela diz, ou a resposta dela é: não se preocupe, está tudo bem.
porque a cegueira faz isso. Todo mundo percebe o que está errado, só quem está cego diz que não está errado. Judas teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de voltar atrás, mas ele estava cego, e a pessoa que está cega, ela só consegue achar errado aquilo que ela pensa que é errado, mas não consegue achar erro naquilo que verdadeiramente ela está errando. A Bíblia diz que Judas se encheu de remorso, mas veja que antes disso a Bíblia diz que ele mentia. Antes da Bíblia dizer que ele se encheu de remorso, a Bíblia diz que ele metia a mão no alforje. A Bíblia diz que ele era egoísta, cínico. Mas veja que ele só foi se encher de remorso no final. Porque com certeza, se ele tivesse se enchido de remorso por aquilo que ele fazia antes, com toda a certeza, o seu final teria sido diferente. Porque o que conta não é o que eu fiz no início, mas sim o que e como eu vou fazer no final. Judas estava tão cego, ou melhor dizendo, o diabo cegou ele de tal forma que ele só conseguiu enxergar quem ele tinha se tornado no final. É como uma pessoa que está com câncer, e aquela pessoa sabe que está doente, e ela sabe que para a medicina humana essa doença não tem cura, mas ela sabe que aquilo que o homem não pode, Deus pode. Mas mesmo assim, ela, para não abrir mão do seu ego, daquilo que ela pensa ser certo ou errado, ela tenta buscar a cura naquilo que ela bem sabe que no fundo não pode curá-la. Aí a coisa se agrava, a doença se agrava, o estado físico daquela pessoa se agrava. E ela está num hospital, em estado terminal. Isso é um exemplo, um relato, mas que acontece. Aí ela se enche de remorso. Mas aí para muitos já é tarde. Assim como foi para Judas. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele estava vindo de uma ceia com Jesus, e nessa ceia ele estava alegre, inclusive junto de Jesus, pois ele é aquele que junto com o mestre colocou a mão no prato. E veja que tudo isso ele fez por 3 anos sem remorso algum. Então, reflita no que esta palavra está tentando revelar ao seu coração. Não deixe para sentir remorso quando já for tarde demais. Não deixe para sentir remorso só por aquilo que a tua pouca visão te permite enxergar. Porque com certeza existe muito mais coisas por trás disso. Vou te dizer algo. Se eu tivesse encontrado Judas naquele tempo, eu iria dizer para ele: ei rapaz, calma. Agora que os seus olhos se abriram, tenha calma. Você só precisa esperar. Mas com toda certeza, o que Judas iria responder para mim é: esperar? Você está louco? Olha o que eu fiz, e você me diz que eu tenho que esperar. E eu diria para ele: calma, porque o corpo que por meio de você foi deitado, ao 3º dia será erguido, cheio de graça, de poder e de glória. Nunca é tarde para recomeçar. Só não deixe para sentir remorso no final. Judas estava desesperado e não conseguia ver a solução. Não conseguia ver mais solução.
E aí, com as suas próprias mãos, buscou o pior para si. Não se desespere. O que vai acontecer no final será muito mais forte, mais poderoso do que aconteceu no começo. Comece hoje uma transformação, uma mudança, e isso é possível quando você não sente só remorso por aquilo que você pensa ser errado, mas quando você sente remorso por aquilo que realmente está errado na sua vida. Você só vai acertar quando você começar a acertar os pequenos erros. Pois pela lógica, se você não consegue acertar os pequenos, você não irá conseguir corrigir os grandes. Compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe.